Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o segredo de Deus. Para quem não sabe, Deus ele tem segredo para com os seus. Deus é um Deus que ele revela o segredo para aqueles que o temem. Se você olhar para o Salmo de número 25 e no versículo 14, você vai ver Deus, através da palavra, o salmista diz assim: o segredo do Senhor é para aquele que o temem, e ele lhe faz saber o seu conserto. Deus tem segredo, só que ele não revela a todos, é aqueles que temem a Deus. Se nós olhar para o livro do segundo livro dos Reis, no capítulo 6, você vai ver o profeta Eliseu, ele revelava o que o rei da Síria fazia lá na sua cama, ou seja, o que ele falava, Deus avisava para Eliseu. E Eliseu, ele mandava avisar para o rei de Israel: não passe em tal lugar, porque os adversários, o rei da Síria, colocou armadilha para você passar. Então Deus ele tem segredo para revelar para o seu povo. Se você temer a Deus e buscar a sua presença com sinceridade, ele vai te revelar segredos ocultos que aos olhos do homem ninguém consegue ver. Se você olhar para o livro de Daniel, no capítulo 2 e no versículo 22, a Bíblia vai dizer assim: ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva, porque com ele mora a luz. Está vendo? Deus revela o profundo e o escondido. Se você olhar também para a história da Babilônia, na época de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele era o rei da época, mas quem tinha autoridade não era Nabucodonosor, era Daniel. Deus deu a Daniel autoridade do alto do céu, ou seja, o que Deus revelava para Daniel, Daniel ia lá e falava para Nabucodonosor. Até mesmo nós, quando nós temos comunhão com Deus, tememos a Deus, ele revela a nós em sonhos, em visões. Se você olhar para o capítulo 29 de Deuteronômio, você vai ver dizendo assim, no versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tá vendo? As coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Se você quer ter segredo, quer ser revelado por Deus, quer que Deus te mostre algo, tenha segredo com Ele, peça: Senhor, me dá visão, abre meus olhos espiritual, eu preciso ver. Se você olhar também lá para o capítulo 45 de Isaías, no versículo 3, você vai ver Deus dizendo assim: eu te mostrarei os tesouros escondidos. Ou seja, Deus tem tesouros escondidos para mim e para você. Basta você crer, temer a Deus e buscar a sua presença. Lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9, a Bíblia diz que, veja bem o que Deus fala através da sua palavra. Como, porém, está escrito, as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o temem. Olha só que coisa mais linda. Sabe, Deus preparou algo sobrenatural para nós. Peça a Deus para revelar em sonhos os segredos dele. Ele quer revelações para você. Ele quer revelar algo sobrenatural. Deus tem algo sobrenatural para revelar para a sua igreja. Basta somente crer e buscar a sua presença. Que Deus te abençoe
Um forte abraço. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir os teus olhos espiritual. Fica com Deus.